Será que o GVT, o famoso 10 séries de 10 repetições para um único exercício, funciona? E quando a gente diz funciona, a gente quer dizer, será que funciona mais do que um método tradicional de treino de musculação? É isso que a gente vai discutir hoje. Fala galera, meu nome é Wilder Tira, esse aqui é o Mesa Maromba, aqui é conteúdo 100% sem novela e antes de começar você já sabe, destrói o botão de like para dar uma força aqui para nós. Vamos lá galera, sem mais delongas, GVT, German Volume Training, né? Então seria um treino de volume alemão. Funciona mais do que os métodos tradicionais? Vamos discutir um pouco a origem do GVT, né? Então ele tem basicamente duas fontes que a gente pode citar como origem. A primeira teoria é que ele é uma variação do 8 de 8, ou seja, 8 séries de 8 repetições para um único exercício, do fisiculturista Vince Gironda. Esse aqui é um fisiculturista bem antigo, o Edu está mostrando uma foto dele aí, e ele era muito interessante, que ele tinha várias ideias, né? Inclusive ele foi o criador da rosca direta perfeita, que o Edu está mostrando na tela agora. Eu vou deixar o card, né, para você ver esse vídeo aqui completo, muito interessante. E a outra fonte de origem, que talvez é a mais provável, embora do Vince Gironda seja, dá para desconfiar bem, porque o GVT é 10 de 10, o Vince Gironda é 8 de 8, é muito parecido, né? Mas o que se aponta como mais provável é que a origem do GVT vem do powerlift alemão, tá? E o treinador que teria popularizado o método seria o Rolf Fesser. A principal diferença que a gente teria do GVT, né, pro método do Vince Gironda, aqui, né, seria que o GVT você tem mais intervalo e além, é claro, de ter duas séries e duas repetições a mais, né? 8 de 8 contra 10 de 10. Todas as informações que a gente está se baseando aqui para este vídeo vêm do livro do Workout Systems Book 2, Muscle Mass, que é do treinador Charles Poliquin. O Charles Poliquin é um treinador canadense super respeitado no mundo da musculação, né? E ele foi o maior popularizador, vamos dizer assim, o maior propagador do GVT. Então ele fala com muita propriedade sobre o tema, tá? Vamos agora falar como que o GVT funciona. Aqui a gente vai dar uma descrição clássica do método GVT. Vocês podem ter ouvido por aí outras descrições, porque o pessoal começa a inventar e modifica. Mas de forma clássica, tá? A gente vai descrever aqui. Então, basicamente, você tem 10 séries de 10 repetições num único exercício com a mesma carga. Ou seja, você não pode modificar a carga. Por esse motivo, tem um detalhe importante, é que você não poderia falhar na primeira série. Por uma razão muito simples. Se você escolhe uma carga que você já falha na primeira série, você não vai conseguir manter essa carga por 10 séries. Tá? Essa carga vai ter que cair. Então, como ele sugere não, como base do método, você teria que manter a mesma carga para fazer as 10 séries, então é sugerido que você utilize 60% de 1RM. Isso aqui é intensidade, tá? Intensidade é justamente isso. Quanto você está utilizando do seu 1RM. Então, vamos imaginar que a sua repetição máxima, ou seja, o máximo que você aguenta para fazer uma repetição no supino é 100 quilos. Para você fazer o GVT, o 10 de 10, né, você utilizaria 60 quilos, 60% de 1RM, para que você consiga manter a carga nas 10 séries. Isso daqui, é claro, depende do intervalo que você usa. Basicamente, é sugerido para você usar um intervalo de 1 minuto e 15 segundos entre as séries. Se você usasse um intervalo maior, você poderia usar uma carga maior também do que 60% de 1RM, que seria conseguir manter, né? Então, depende de algumas coisas. E como você vai usar a mesma carga no treino, como é que fica a progressão de carga? O que o Charles Poliquin sugere é que você progrida a carga 2% por treino, tá? Então vou imaginar ali nosso exemplo do supino. Seu 1RM é 100 quilos, você pegou 60 quilos para fazer as 10 séries. No próximo treino, ou seja, só na outra sessão, outro dia, você colocaria então 2% a mais, né? Então no caso você está usando 60, 2% dá 1,2, você colocaria 61, 61,5 a mais. E no próximo treino, mais 2%. Então são incrementos bem graduais, bem pequenos, né? Também é falado, tá,
que o GVT seria um mesociclo num programa de periodização, tá? Então a periodização, para quem não sabe, ela é formada por microciclos, que geralmente é 1 ou 2 semanas, mesociclos de 6 a 8 semanas e macrociclos, que geralmente aí 6 meses, 1 ano. Né? Então o GVT entraria como um mesociclo, ou seja, questão de 6, 7 semanas ali. Porque ele diz que, no caso o Charles Poliquin diz que seria um treinamento onde você utiliza muito volume, e se você utilizasse, por exemplo, o ano inteiro, seria um excesso de treinamento, talvez um risco de overtraining. Tá? É claro que se a gente for discutir as nuances disso, vai dar um vídeo separado, né? Se vai entrar em overtraining ou não. Mas de qualquer forma, é o que ele comenta. Então você poderia usar apenas como um mesociclo de periodização. Ou seja, depois dessas 6, 7 semanas, você mudaria o formato do seu treino. E aí ele diz para você fazer aqui, ó, 6 treinos de cada grupamento, tá? Vamos ver como é que é a divisão. Então ele faz uma divisão 1. O treino 1 seria peito e costas. É isso mesmo, peito e costas na mesma sessão. O segundo seria, outro dia você faria membros inferiores, legs, e outro dia você faria braço. Só que tem um detalhe, ainda se baseando que é um treino muito volumoso, ele sugere 2 dias de descanso entre as sessões, tá? Então seria, vamos dar um exemplo aqui. Peito e costas, vamos dizer que você faz na segunda-feira, já que segunda é o Dia Internacional do Peito, vamos colocar aí peito e costas na segunda. Aí você daria 2 dias, terça e quarta, tá? Tudo bem, você pode argumentar que de segunda para quarta, se for no mesmo horário, passou 2 dias, né? Mas ele fala assim, no mínimo 2 dias. Então, peito e costas na segunda, você faria membros inferiores na quinta e você faria braço no domingo. Ou seja, em uma semana você completaria, né, o corpo inteiro. Aqui está faltando um ombro, parece, né? Mas aí você subentende que ombro você está pegando em peito e costas, tá? Então ficaria nesse formato. Você faria então 6 treinos de cada, o que daria aí em torno de 6, no máximo 7 semanas. Vamos em frente aqui. Vamos ver agora mais detalhadamente como é cada um desses treinos aí de forma clássica, sugerida pelo Charles Poliquin. Então no treino de peito e costas, você faria o primeiro exercício aqui, ó, supino com halteres. Eu vou pedir para o Edu colocar na tela os exercícios aí. Supino com halteres inclinado, você faria aqui o famoso 10 de 10. Tá? Você vai ver que não é no treino inteiro que você faz o 10 de 10. Então você escolheria um exercício base para aquele músculo. No caso de peitoral, tá? Ele escolheu o supino com halteres inclinado. É um exercício composto, é um exercício básico. Você poderia escolher o supino também com barra, né? E aí você faria então 10 séries com 10 repetições com a mesma carga, descansando 75 segundos, 1 minuto e 15 entre as séries. Depois você faria um exercício de costas, olha só, barra fixa, né? Super composto de costas aí. Inclusive é muito desgastante fazer barra fixa 10 de 10, né? Você daria 75 segundos de intervalo. Aqui tem um problema, tá? Se você não tem uma máquina de contrapeso, talvez você não consiga fazer as 10 de 10, porque a barra fixa é um exercício calistênico. Você está levantando o peso do próprio corpo. Se não tiver as máquinas que dão contrapeso, talvez, se a pessoa não está bem condicionada, ela não, ou se a pessoa é muito pesada, né, não consegue fazer 10 séries de 10 repetições. Né? Então tem esse detalhe, você teria que trocar talvez para um pula e costas. Supino com halteres reto, você faz outro de peito. Supino com halteres agora não é o inclinado, é o reto. Aqui você não faz mais 10 de 10, porque ele acha que ficaria excesso de volume. Né? Então ficaria 3 de 12 a 15 repetições com 1 minuto de intervalo. E depois, por último, mais um de costas remada unilateral, 3 de 12 a 15 com 60 segundos. Eu, particularmente, não achei tão volumoso esse treino. Tá? É que aqui o problema tá de você fazer peito e costas na mesma sessão, que realmente é desgastante, são 2 músculos muito grandes. Né? Se você for pegar assim, por série, não necessariamente é um treino excessivamente volumoso. Né? Mas enfim, vamos em frente. Membros inferiores, isso aqui seria uma sessão só para trabalhar, né, parte de coxa, panturrilha, enfim. Agachamento livre, né, o basicão de membros inferiores, exercício base composto, um dos melhores exercícios, 10 de 10, com 1 minuto e 15 de intervalo. E aqui o bicho pega, porque agachamento livre, fazer 10 séries de 10 repetições realmente é bem desgastante. Né? Mesa flexora. Né? Aí é para fazer parte posterior, um foco aí na
Na cadeia posterior, 10 de 10, 1 minuto e 15 de intervalo. Aí ele sugere aqui o terra romeno, né? O terra romeno é mais ou menos, gente, como se fosse um stiff, tá? Só que a diferença é que o stiff você faria com o joelho estendido. E o terra romeno, você não chega a bater a barra no chão, então é muito parecido com o stiff, mas você flexiona um pouco o joelho, tá? 3 de 10, com 1 minuto de intervalo. E depois gêmeos, né? Panturrilha, tríceps oral, aí 3 de 10 com 1 minuto de intervalo. Depois, treino de braço, a sessão que está faltando, né? Bíceps e tríceps. Então, rosca Scott foi escolhido como o basicão aí de bíceps, 10 séries de 10, 1 minuto e 15 de intervalo. Depois, tríceps paralelas, 10 de 10, 1 minuto e 15 de intervalo. Paralelas vai cair no mesmo problema que eu falei da barra fixa, é um exercício calistênico, peso do próprio corpo. Então, se você não tem condicionamento para fazer 10 de 10, você teria que ter uma máquina de contrapeso, né? Ou então você teria que trocar o exercício de tríceps. Tá? Aqui eu até sugeria, se você consegue fechar bem o cotovelo, fazer um tríceps testa, que é um exercício base de tríceps. Tá? Rosca no banco inclinado, mais um de bíceps, 3 de 12 a 15 com 1 minuto de intervalo. E o tríceps testa ele coloca aqui 3 de 10 a 12 com 60 segundos de intervalo. Vamos ver agora o que os estudos científicos dizem sobre a eficiência do GVT. Só que antes de eu passar para os estudos, eu preciso dizer algumas ressalvas. Gente, foi muito difícil encontrar estudos científicos comparando o GVT com o método mais tradicional, tá? A gente só conseguiu encontrar 2. Eu não sei se existe mais, mas estava muito difícil de achar. Outra coisa, não tem meta-análise nem revisão. E aí também é um problema, porque assim, quando você encontra um estudo isolado só, ele não quer dizer tanta coisa, tá? Você precisa de vários estudos mostrando uma conclusão semelhante para você bater o martelo. É assim que a ciência funciona. Então, quando você faz uma meta-análise ou uma revisão, você compara, você contrasta vários estudos sobre aquele mesmo tema. E aí dá para tirar uma conclusão científica, né? Com muito mais robustez, tem uma força de evidência muito maior. Outra coisa é que os estudos foram conduzidos por pouco tempo, e aí fica um pouco complicado você comparar que grupo teve mais hipertrofia se você observou esses grupos por pouco tempo. Ou seja, hipertrofia não é uma coisa fácil de atingir no curto prazo. Então, é uma limitação importante isso daqui, né? Teriam que ser feitos por tempos maiores. E outra coisa é que é uma amostragem muito pequena nos estudos, ou seja, eles não pegaram vários indivíduos, eles pegaram poucos indivíduos. E aí você cai num problema também, se você, num grupo, tem várias pessoas ali geneticamente superiores, é claro que vai dar, né, que não vai dar um resultado legítimo. Quando você pega uma grande amostragem, né, grande número de pessoas, né, isso aí meio que se mistura nos grupos, então você não teria esse problema. Então eu vou citar os estudos, mas vocês têm que ter em mente todas essas limitações aqui, tá? Fazer ciência não é simplesmente pegar um estudo, ir lá e ler a conclusão e acabou, não. Você tem que observar erro de metodologia, limitações, enfim. Então o estudo de Hackett e colegas 2018, ele fez por 12 semanas, aí que eu falei que é um tempo curto, né? 12 semanas e pegou só 12 indivíduos treinados. Ficou 6 indivíduos para cada grupo. Um grupo performou o 10 de 10 ali, as 10 séries, e o outro grupo performou 5 séries, tá? Eles não fizeram só um exercício. Vou deixar os estudos na descrição, se você quiser checar como foi o treino completo, tá lá, tá? Mas eles fizeram aqui o 10 de 10 para representar o GVT, e no outro grupo 5 séries. E aí a conclusão, sem diferença significativa de hipertrofia. Aí a gente encontrou mais um estudo de Armitalingan, não faço ideia como é que pronuncia esse nome, e colegas 2017. Aqui teve um pouquinho mais, 19 indivíduos treinados, mas ainda é pouco, e foi conduzido apenas por 6 semanas. Aqui está muito curto esse período, né? A mesma coisa foi a metodologia. Separaram em 2 grupos, tá? Um grupo fez a performance de 10 séries, outros 5 séries. Conclusão, mesma coisa, sem diferença de hipertrofia, né? Sem diferença significativa. Conclusão final do nosso querido vídeo aqui. GVT, do ponto de vista científico, a gente precisa de mais estudos.
de preferência, estudos que vão utilizar uma amostragem maior de indivíduos e uma duração maior para acompanhar esses indivíduos. Do ponto de vista prático, se você quiser utilizar agora, tá? O que a gente pode dizer? O GVT é um método interessante, você pode usar num programa de periodização, tá? A gente não pode afirmar que ele vai funcionar mais ou menos do que um método tradicional, mas de qualquer forma me parece sim uma variação interessante para você usar num programa de periodização. E não pode esquecer das variáveis mais importantes de treino, né? Uma boa execução, qualidade de contração, né? Um bom grau de esforço no treino, não pode fazer um treino ali muito fácil, enfim. Não esquecer das outras variáveis da hipertrofia, um bom descanso, uma boa alimentação, né? Só que quando você performar o GVT, você tem que escolher um bom exercício para fazer as 10 séries de 10, né? Então, geralmente, um exercício básico daquele grupo muscular, como vocês viram ali nos exemplos, que seja um exercício composto. Porque tem que ser um exercício bem eficiente que você vai escolher para fazer as 10 séries, né? Você tem que saber ali qual que você vai executar, né? A parte principal do treino, que é o famoso 10 de 10. Maravilha? Se você gostou do vídeo, destrói o botão de like e deixa aí nos comentários se você já fez o GVT, o que você achou, se você está curioso para fazer depois desse vídeo. E se liga agora, 3 razões para entrar no meu site, willdetilio.com.br. Razão número 1, vai baixar um e-book de graça, 7 regras para o treino perfeito. Só ir lá e ler, aplica hoje mesmo no seu treino. Tá uma galera, mais de 200 mil e-books baixados, falta você. Segunda razão, vai se cadastrar na minha lista de e-mails. Lá tem conteúdo exclusivo, tem oportunidade exclusiva que só quem está na lista vai aproveitar. Como, por exemplo, a razão número 3. Se você gosta dos meus vídeos e acha que você aprende muito, espera só para você conhecer o Forma Perfeita, né? Que é o melhor do nosso trabalho. Então lá você tem o máximo de informação técnica sobre musculação, nutrição, tudo o que você precisa fazer, você não fica com dúvida em nada, né? Você tem um programa de periodização de treino, você sabe o que você tem que comer, sabe como ajustar a sua dieta, sabe como executar cada exercício da ponta do pé até o fio de cabelo para extrair o máximo de contração, e você ainda está dentro de uma tribo, isso mesmo. É diferente de um grupo de pessoas, uma tribo é uma família com o mesmo objetivo, ou seja, tem um meio ambiente motivador. O grande problema das pessoas é tentar fazer tudo sozinho. Então se inscreve na lista para você aproveitar a próxima turma do Forma Perfeita, tá? Não fica aberto sempre. É isso aí, tamo junto, abraços e bons treinos.